Após a ascensão do materialismo no Ocidente, promovendo um conjunto de dores que nós bem observamos na nossa sociedade, muitos de nós, observando o cenário doloroso que a humanidade se encontra, pergunta: Senhor, não há nenhuma resposta dos céus a todo esse processo de amargor que nós estamos passando? Quantas dores, quantas angústias que estamos vivendo no momento presente. E se nós fôssemos colocar no papel as dores que a gente atravessa, quais dores são produzidas em função da própria lei de causa e efeito e quais são as dores que são produzidas pelos homens? A gente vai descobrir que a maior parte das nossas dores não vem da lei, vem da maneira como as pessoas nos tratam. Que a maior fonte de males que a gente tem, na verdade, é de origem humana. As dores que a lei de causa e efeito nos oferece, elas até são bastante difíceis em alguns casos. Mas no cômputo daquilo que nos acontece, as dores produzidas pelos homens são bem mais numerosas do que poderiam ou necessitariam ser. Mas o mundo espiritual não dorme. O governador do planetário, ele tem uma maneira muito particular de lidar com os problemas da humanidade. Quando ele percebeu que os seus diversos missionários não haviam conseguido sensibilizar o coração de muitos daqueles que deveriam ter despertado, ao invés de degradar os indivíduos que estavam marcados pela sua resistência, a decisão dele foi vir em pessoa para trazer a mensagem. Ele tem uma maneira muito particular de resolver os problemas. É isso que denota a condição espiritual dele ser elevada. Quando nós alcançamos a Idade Média, em que os homens haviam destruído o conhecimento que nós tínhamos, haviam tocado fogo nos livros, perseguido os cientistas, fazendo uma série de incursões contra todo o pensamento filosófico contrário ao cristianismo, em que a própria arte empobreceu. Quando olhamos a arte do período clássico, as esculturas gregas, e olhamos as pinturas que a gente encontra na Idade Média, a gente se pergunta: o que houve conosco? Que parece que atrofiamos em termos de conhecimento. Por que a arte lá dos gregos era tão superior à arte medieval, que tem aquelas figuras chapadas, com dificuldade até de proporção? Tem algumas imagens do Cristo crucificado que ele deve ter umas 30 costelas de cada lado. Então você tem assim algumas imagens profundamente mal desenhadas no período da Idade Média. O que foi que houve? Por que o homem destruiu a ciência, destruiu a filosofia, destruiu a arte e envenenou a religião? Se o governador planetário fosse outro, se fosse eu, teria deslocado um meteoro e teria dito: olha, deu errado, vamos começar tudo de novo, porque eu fui em pessoa para pregar o amor. E com a doutrina do amor eles fizeram isso, que resposta tem que ter? Esse pessoal não tem jeito mesmo. Mas olha a resposta do nosso governador. Quando ele viu que havia tudo se perdido, ele reuniu no mundo espiritual uma coletividade de entidades de uma capacidade de gênio extraordinária e disse: preciso que vocês renasçam de novo, porque os homens mataram todo o conhecimento. O conhecimento estava morto, tudo havia sido destruído. Então, ele convoca esses gênios e diz: vocês, numa janela de um século, renascerão sobre o planeta.
e promoverão a redescoberta do conhecimento. O conhecimento está morto, vocês vão fazer o conhecimento reviver. Aquilo que está morto, a função de vocês é trazer vida para a ciência, para a filosofia, para a religião. Mas como os períodos são bastante difíceis, então vamos começar pela arte. Vamos renascer primeiro a arte e depois disso a gente vai renascer o conhecimento. E os homens acabaram dando aqui na Terra o mesmo nome para essa mobilização do mundo espiritual. Chamaram de renascimento. O materialismo não consegue explicar o que foi o renascimento. De repente, no meio da Idade Média, eclode uma quantidade imensa de pintores, escultores, escritores que vão produzir um fenômeno artístico nunca visto antes, em que homens como Leonardo da Vinci, aos 8 anos de idade, conhecia todos os segredos da perspectiva. Quem ensinou para ele? Michelangelo. A beleza das construções que esses homens faziam. Rafael Sanzio, por exemplo, pintor das Madonas, ele pintava coisas extraordinárias. E quando ele faleceu, foi colocado um texto em cima do túmulo de Rafael Sanzio, que é considerado o epitáfio mais bonito que a humanidade possui. No epitáfio de Rafael Sanzio está escrito: quando vivo, a natureza o temia, porque ele poderia pintar tão bem quanto ela. Quando vivo, a natureza o temia. Hoje que ele está morto, ela mesma teme morrer. Bonito, né? Esses homens foram incríveis porque eles realmente fizeram o renascimento da arte. Eles trouxeram um sopro de renovo para toda a humanidade. E o que é mais curioso é que os estudiosos dizem assim, pode consultar o livro de história, os escultores, pintores, escritores do período do Renascimento escreviam, pintavam e esculpiam à moda dos gregos e romanos. Por que o Renascimento é uma volta ao modelo greco-romano? Ora, porque o materialismo, novamente, não sabe explicar. Mas a doutrina espírita, levantando o véu da imortalidade, diz, são as mesmas almas. Praxístenes, Fídias, voltam para esculpir novas peças num novo período, porque da primeira vez que aqui estiveram exatamente para edificar o conhecimento. E como o homem apunhalou de morte o saber e tentou matá-lo, eles são convocados para fazer o renascimento do saber, e assim a humanidade experimenta um momento mágico, aonde começa a partir ali do renascimento a reedificação de todos os saberes que a humanidade precisava resgatar, que ela havia perdido. Os árabes foram indicados para guardar o saber filosófico. Mais tarde, quando essa onda de intolerância passou, os próprios cristãos foram na Arábia, capturaram os textos antigos e retraduziram do árabe para o latim, fazendo com que os textos dos clássicos gregos nos fossem conhecidos, sem que nós agradecêssemos aos muçulmanos eles terem sido os guardiães da filosofia durante o tempo em que o Ocidente esteve tomado pelo fanatismo. O nosso governador, ele age dessa forma. Ele sempre aposta mais uma vez. Ele sempre diz, vamos tentar de novo. Vamos mais uma vez. As manifestações do mundo espiritual em relação à Terra são fantásticas. A maneira como ele trabalha para produzir as mudanças da humanidade. Através da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos notícia de que ele, vendo a Europa ensanguentada pela loucura das cruzadas, da violência da Inquisição,
e os processos dolorosos do fanatismo religioso, decidiu que transferiria para um outro local a semente do Evangelho, na expectativa de que ela renascesse sem os pruridos das dores daquilo que a Europa possui. Quando se fala de cristianismo na Europa, as pessoas geralmente associam o cristianismo à intolerância, à rigidez, a uma doutrina passadista, marcada por uma série de visões exclusivistas. Enquanto que quando você pergunta no Brasil, resuma o cristianismo em uma única palavra, as pessoas responderão: amor. Porque nós conseguimos aqui ressignificar o cristianismo como sendo uma doutrina de amorosidade, porque nós não temos sobre a nossa história as marcas dolorosas da Inquisição que aconteceram na Europa. Houve episódios de Inquisição aqui, houve, mas eles não marcaram a história do cristianismo. Isso não maculou a nossa visão, diferente do que aconteceu na Europa. E quando no século XIX o homem levantou a bandeira infeliz do materialismo, que oferece aos homens uma visão muito pequena do que seja a existência e que rouba de nós a perspectiva de entendermos o que verdadeiramente somos, o mundo espiritual iniciou a sua mobilização. Já fazia tempo que essa promessa estava colocada. Quando Jesus reuniu com seus discípulos na quinta-feira à noite, em que foi preso, ele faz um discurso muito interessante que está gravado no Evangelho de João, no seu capítulo 14, 13, 14, 15. Mas é no capítulo 14 que ele vai dizer que ele mandaria um outro Consolador. Se era outro, é porque ele era um. Então Jesus era um Consolador. Claro, suas palavras cheias de misericórdia, falando do Pai que recebe o Filho pródigo, abrindo os braços sem perguntar o que aconteceu, preparando uma festa. Falar do bom samaritano que recolhe o outro, sem perguntar quem era ele. Suas histórias cheias de misericórdia, suas falas aonde ele dizia: vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então ele era um Consolador, mas ele disse que ele mandaria um outro Consolador. Então é interessante observar que ele mandaria um outro, mas o outro que viria não é o outro que viria como sendo o ensinador, o esclarecedor, o doutrinador, o professor, muito menos o aterrorizador. O que vem é o Consolador, significando que aquele que viesse, quando chegasse, traria para as criaturas humanas uma sensação de que estão agasalhados nos braços da consolação. Não faz sentido, portanto, quando muitas vezes a gente observa algumas falas, alguns pensamentos que, ao invés de nos consolar, enchem as nossas almas de medo, de temor, como se nós estivéssemos diante de uma doutrina que vem nos punir, que vem nos tomar conta, pedir contas do que fazemos, quando o Cristo, na verdade, teve sempre uma preocupação em misericórdia. Mas ali no sermão do cenáculo ele diria: um outro Consolador para que fique eternamente convosco. Então não é uma pessoa. E se fosse uma pessoa não ficaria eternamente. Tem que ser alguma outra coisa, uma ideia, um pensamento, um conjunto de ideias, uma doutrina, sei lá, mas algo que não é uma pessoa. E disse: e ele vos relembrará tudo quanto vos tenho dito. Se ele vai relembrar, é porque seria esquecido. E ninguém relembra o que não foi esquecido. Ele vos relembrará tudo quanto vos tenho dito. E vos ensinará todas as coisas que por ora não podeis suportar. Então já havia essa promessa de que um outro Consolador viria.
Já havia a perspectiva no mundo espiritual para que, num dado momento, as manifestações que pudessem trazer o Cristo de volta se dessem. E, de fato, durante a Idade Média, nós nos afastamos da mensagem de Jesus. Nós esquecemos o que ele falava. Houve um período em que a gente promovia as guerras e dizia: você tem que reconhecer o meu Senhor como sendo a verdade. Você reconhece o meu Senhor como sendo a verdade? Não, então eu vou te matar. Então, a gente queria matar as pessoas porque elas não pensavam como nós. E quando o outro dizia: eu não conheço o seu Senhor, me diz o que ele fala para eu poder dizer se eu aceito ou não. Eu não sei o que ele fala, mas você tem que seguir o que o meu Senhor fala. Porque nós passamos, ao invés de viver a sua mensagem, nós passamos a adorar o mensageiro. Eu tinha uma mensagem, ao invés de eu dizer, essa é a mensagem dele. Não, eu vou adorar o mensageiro. E foi uma estratégia muito bem montada da espiritualidade inferior, porque fez com que as pessoas acreditassem que estavam seguindo a mensagem cristã, quando na verdade elas estavam apenas adorando o mensageiro, sem necessariamente viver o que o mensageiro diz. Não sei se é claro o que eu digo, mas de certa maneira nós ficamos muito afetos a paramentos, a liturgias, sem que nós mergulhássemos de maneira mais efetiva na vivência daquilo que ele teria para nos oferecer. E foi esse afastamento que foi produzindo nos homens a secura dos seus corações e implantou, exatamente ali no século XIX, no coração daquilo que era o saber dos homens, a Europa, a eclosão do pensamento materialista. E o que vai acontecer? É preciso uma resposta do governador planetário para isso. Então, esse mensageiro que viria para ser o Consolador novo, não tinha melhor hora para ele aparecer. Mas ele não poderia vir como uma revelação religiosa. Porque se a religião estava sendo tão perseguida, se ele viesse como religião, ele teria morrido dentro do ovo. E não tinha prosperado. Não, houve uma revelação espiritual e eu estou... Então, não vai funcionar. Não vingaria. Não vingaria. Essa revelação, esse conhecimento, ela teria que ser feita de maneira distinta. E aí, uma coisa muito curiosa. Todas as revelações, sem exceção, que chegaram na Terra até então, eram todas revelações herdadas. Por que são herdadas? Porque elas vieram de um outro lugar para cá. Os Vedas chegaram na Terra e os sábios dos Vedas disseram: olha, o conhecimento é esse aqui, bota no papel. O Krishna chegou e disse: eu vou passar o meu discurso para vocês. Sentou com o príncipe Arjuna e passou o discurso. Quando nós temos o conhecimento do Buda, o Buda sentou com seus discípulos e passou o conhecimento dele. Então, embora esses saberes sejam impressionantes, nos Vedas, inclusive até transmigração planetária tem nos Vedas, e o Bhagavad Gita seja um pensamento extraordinário nos seus 18 cantos, em que a gente perceba com nitidez como nenhum outro texto antigo tem, embora o Bhagavad Gita tenha aqui 5.200 anos, dizendo sobre reencarnação, sobre mundo espiritual, sobre transformação das criaturas. É impressionante. No Bhagavad Gita, no canto 2º, no item 22, Arjuna pergunta para Krishna assim: e o que vai acontecer com as almas daqueles que ainda não se purificaram? Qual é o destino? Aí o Krishna vai dar a resposta para ele. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos está dito: qual o destino das almas que ainda não se purificaram? A resposta é muito parecida. O Krishna diz: assim como o corpo troca de veste, assim também o espírito trocará de corpo quantas vezes se fizer necessária, até alcançar a perfeição. E o Livro dos Espíritos diz: terão que experimentar uma nova existência corporal a fim de se libertarem das suas imperfeições. Então, há uma convergência de pensamentos,
Mas o Krishna chegou e disse o que era. Sócrates chegou e disse o que era. Jesus chegou e disse o que era. O anjo Gabriel entrou na caverna com Muhammad e disse as suratas que compõem o Corão. Então, essas revelações, alguém veio e disse, está aqui, ó, essa aqui é a revelação, pode levar. Essas revelações, elas têm um traço muito forte de aspecto religioso. Então, a nova revelação que viria, ela teria que ter uma outra forma de ser concebida. E ela vai ser construída como a primeira das revelações na Terra, que foi edificada efetivamente sobre o planeta. Porque ela não foi entregue pronta. Ela foi entregue como um grande mosaico. Exatamente no período em que a efervescência do materialismo se fazia cada vez mais forte, no início da segunda metade do século XIX, quando vários pensadores já haviam trazido seus contributos para a edificação do materialismo, muitos deles apoiados em um pensador nascido em 1804, chamado Feuerbach, que é o precursor do pensamento do materialismo na Europa, que apresenta a ideia de que o homem criou Deus para estabelecer regras para a sua própria conduta, que a ideia de que existe no homem algo de espiritual precisa ser banida do pensamento humano, e toda a desconstrução dos valores espirituais nascem do pensamento desse homem de 1804, e os outros pensadores do século XIX, como Engels, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, tantos nomes iriam olhar para os escritos apresentados por Feuerbach e construir ali ideias que iriam se corporificar na edificação do materialismo do século XIX. No mesmo ano de 1804 é quando vai nascer aquele que seria conhecido pelo seu pseudônimo, Allan Kardec. A resposta dos céus estava sendo costurada. Esse homem vai ter a oportunidade de conhecer muitas ciências durante o seu período de juventude. Educado na cidade de Yverdun, na Suíça, sob a tutela de Pestalozzi, um grande humanista, aprende a ver os aspectos humanos dentro do conhecimento. Consegue ter uma visão extremamente voltada para a humanidade. Seus saberes não se circunscrevem unicamente ao estrito saber das ciências, mas ao desdobrar dessas informações para o desenvolvimento das criaturas. Quando a segunda metade do século XIX inicia, ocorre um fenômeno em vários lugares da Europa, chamado o fenômeno das mesas girantes. E os homens daquele período, curiosos, começam a se debruçar sobre esse fenômeno, e isso evoca a presença de cientistas que se aproximam desses experimentos para tentar descobrir algo de científico dentro deles. Então nós vamos encontrar homens incríveis, estudiosos fantásticos, cujos nomes se encontram nas nossas enciclopédias em casa, nós conseguimos consultá-los dentro daquilo que a ciência oficial nos coloca, grandes nomes, ganhadores de prêmios nobres, pessoas que são apresentadas na nossa sociedade como pessoas de gênio. Esses homens, com esse cabedal de conhecimento, se voltam para estudar aqueles fenômenos mediúnicos que aconteciam nesse período. E é interessante porque a resposta do mundo espiritual é eclodir sobre a Terra como nunca antes fenômenos de efeitos físicos. Nós já tínhamos tido fenômeno de efeitos físicos antes, sim, claro, sempre tivemos. A história da Bíblia está cheia de fenômenos de efeitos físicos, vários. Mas a profusão com a qual eles aconteciam no século XIX é impressionante. Médiuns como Florence Cook, Daniel Douglas Home, Eusapia Palladino, eram capazes de produzir fenômenos impressionantes de efeitos físicos. E os cientistas começaram a se debruçar. E o que é mais curioso? Ela vai nascer
no seio do materialismo. Lá no cerne, de dentro dele, os homens que negavam a existência do espírito, que queriam encontrar o espírito dentro da matéria, que usavam o bisturi para tentar dizer: não encontrei dentro do homem o espírito, só encontrei ossos, músculos, nervos, mas espírito não vi. Então, é na hora em que esse conhecimento científico está tomando conta da humanidade, que os cientistas estão destruindo todos os argumentos da fé, que esses fenômenos aparecem. E os mesmos cientistas que negavam esses conhecimentos, agora iriam se debruçar sobre o fenômeno espírita. E o que é curioso de tudo isso é que eles vão, nos seus experimentos, chegar à conclusão de que realmente os fenômenos eram verdadeiros, ou seja, existia a mediunidade, existia a manifestação dos espíritos, existia aquilo tudo que se registrava dentro das experiências, os fenômenos de Kate King, estudados por William Crookes durante 5 anos, de 1870 a 1874, deixariam provas inequívocas de todo esse grande fenômeno de comprovação da existência do espírito. Mas é assim muito fantástico o conjunto de obras que vão surgindo nesse período. Mas ninguém viu o homem. Você pode pegar a obra de César Lombroso, de Ernesto Bozano, de Alexander Aksakov, do próprio William Crookes, do Coronel de Rochas, de Sir Arthur Conan Doyle, de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, de Gustave Geley, de Charles Richer. Você pode pegar todos eles. Não citei Leon Denis no grupo, tá? Nenhum deles fala das consequências morais do conhecimento. Porque eles apenas pegavam o fenômeno e diziam: olha, esse fenômeno é verdadeiro, hein? O espírito existe mesmo. E eu vou fazer um livro para provar. Depois ele fazia um segundo para provar que o que ele provou era verdade mesmo. Aí fazia um outro estudo em cima. Então, as preocupações estavam todas voltadas para um único foco: provar que o fenômeno era verdadeiro. Quando Allan Kardec se aproxima desses mesmos fenômenos, ele tem uma visão completamente distinta. Ele diz o seguinte: se é verdade que os espíritos existem, e se é verdade que do lado de lá da vida uns estão bem e outros não estão, então alguns ficam felizes do lado de lá e outros não. Isso vale uma pergunta: como devem viver os homens para serem felizes quando forem espíritos? Essa é a pergunta. Então ele descobre a consequência moral do conhecimento espírita. Essa é a primeira das grandes sacadas que Allan Kardec teria. Porque a obra de Kardec, ela não se concentra em provar a existência do espírito. Já tem quem faça. Não, eu quero um experimento. Então, pegue lá a obra, pegue a obra de Gabriel Delany, pegue a obra do Ernesto Bozano, pegue Alexander Aksakov e vai estudar os casos que ele tem para você ver o rigor científico. Mas Kardec tinha uma visão completamente diferente. Ele viu as consequências morais desse fenômeno e descobriu que o que ditava a condição de felicidade ou infelicidade dos espíritos depois da morte era ditado pela conduta do lado de cá. Ele descobriu que era a conduta vivida pelo homem do lado daqui que construía a felicidade do lado de lá. E ele começou a verificar. No livro Céu e Inferno tem 68 casos de espíritos que se comunicam. E ele vai separando: olha, esse aqui é um espírito que ficou feliz, esse aqui é um espírito que não ficou feliz, esse aqui está em condições medianas. Ele vai separando os espíritos em várias categorias. E o capítulo dos espíritos felizes tem 18 casos. Um dia eu me dei o trabalho de pegar os 18 casos para descobrir o que é que tinha de parecido neles, né? Porque tem que ter alguma coisa para você também ser espírito feliz, né? Não é possível.
Vamos procurar. Aí fui ver. Tem velho e tem jovem. Não é a idade. Tem rico e tem pobre. Não é o dinheiro. Tem espíritas e tem não espíritas. Não é a religião. Não é a visão de mundo. Tem aqueles que são do presente e tem aqueles que são do passado. Então não é de uma certa época. E aí você começa a procurar, começa a dar um desespero, porque eles são tão diferentes que você diz, meu Deus, tem um traço que conecta essas 18 personalidades. E eu achei. Aí eu vou passar para vocês, que aí vocês já vão saber. O que é comum em todas as 18 biografias? Eles eram todos prestativos, preocupados com o próximo. Preocupados com o outro. Ajudavam as pessoas, eram pessoas solícitas, disponíveis para as outras pessoas. Quem não está muito disponível para o próximo, fique esperto. Então, ele vai apresentar uma doutrina profundamente diferente de tudo aquilo que havia sido visto. Porque durante o período da desconstrução da religião feita pelos iluministas, todos os pontos fundamentais do cristianismo haviam sido destruídos. O que aconteceu? Jesus dizia que tinha Deus que era o Pai. O materialismo veio e tirou Deus. Tirou Deus da jogada. E no lugar de Deus colocou o homem. Não, o homem é o centro de tudo. E tirou. E não tinha nenhuma religião que pudesse colocar Deus de volta, porque o materialismo arrancou Deus e botou o homem, não tem como fazer. Não tinha como reedificar. Não tinha. O cristianismo tinha como regra a imortalidade. Até Jesus retornou do túmulo provando que o homem é um ser imortal. O materialismo veio e destruiu a existência do espírito. Não, esse negócio de espírito não existe. Pode tirar fora, isso aqui é bobagem. E no lugar do espírito, ele apresentou a materialidade da vida. Ele apresentou que o que existe é aquilo que eu posso tocar e sentir com meus 5 sentidos. E o cristianismo apresentava o amor como regra de conduta. E o materialismo retirou o amor de cena e disse que era o utilitarismo que valia a pena. Usufruir a vida, curtir as pessoas, curtir os outros, aproveitar o agora, o tal do carpe diem, que a gente pudesse aproveitar ao máximo tudo, porque a vida já está se acabando mesmo, então a gente tem que aproveitar, tanto que as pessoas hoje não querem envelhecer de jeito nenhum, quer todo mundo ficar novinho, né? Não tinha como retornar esses conceitos. Não tinha, porque eles destruíram Deus, destruíram o Espírito e destruíram o amor. Para que eu reedificasse, eu precisava de alguma coisa que calçasse por trás esses princípios. Eu precisava de alguma coisa que calçasse a ideia de Deus, que calçasse o Espírito, que calçasse o amor. Então, quando Allan Kardec constrói essa doutrina, ele está muito focado nas consequências morais que ela tem. Porque se é verdade que somos espíritos imortais, isso muda todo o sentido da vida. Se eu entender que a vida é como a doutrina espírita nos apresenta, muda tudo. Transformam-se os nossos objetivos, os nossos propósitos. Então, ele vai calçar esses conhecimentos. Como que eu posso calçar a existência de Deus? Não tem como calçar. Com Deus, não tem como dizer que Deus existe, porque ele tem tanta injustiça, tanta fome, tanta miséria, tanta coisa absurda acontecendo. Deus não existe. Aí a gente tem um princípio doutrinário chamado lei de causa e efeito. Com o princípio da lei de causa e efeito, eu consigo enxergar Deus. Sem a lei de causa e efeito, eu não consigo colocar esse princípio de pé. A ciência derruba o princípio. Mas quando eu me aproximo do conceito da lei de causa e efeito, que eu entendo o mecanismo dela funcionando e a razão pela qual muitas coisas acontecem, eu consigo perceber a existência de Deus na sociedade. Então, isso produz em mim um sentimento extraordinário.
o sentimento de perceber que é possível sim a existência de um Criador, a despeito de tudo aquilo que o materialismo nos apresenta. Havia um conceito, o espírito. O materialismo veio e derrubou o espírito. Eu preciso calçar a existência do espírito. Só tem um jeito de calçar a existência do espírito. É um princípio doutrinário chamado mediunidade. Sem mediunidade você não prova a existência do espírito. Você pode ter ele como filosofia, mas como comprovação, só a mediunidade. Então, assim como a lei de causa e efeito calçou o sentido da existência de Deus, o outro princípio doutrinário, chamado a parte da mediunidade, calçaria o entendimento sobre a existência do Espírito. E para o amor? O amor é uma grande bobagem. O Espiritismo nos mostra que o destino de todos nós é a felicidade. Esse é o objetivo, a felicidade. Mas ela não é gratuita. Tem portas para acessar a felicidade. E a chave da porta se chama amor. E são várias portas. Eu vou amando e vou abrindo porta. Quanto mais eu amo, mais porta eu abro. A felicidade está lá, mas eu preciso ter a chave para abrir. E essa chave é o amor. Então, através da reencarnação, a gente conseguiu entender que nós necessitamos do amor para acessar a felicidade. O amor é a primeira palavra do alfabeto divino e a reencarnação é a segunda, porque uma sustenta a outra. Com isso, a doutrina espírita retornou à condição efetiva de apresentar aos homens um renovo no pensamento religioso. Através do pensamento codificado por Allan Kardec surge esta obra, o Livro dos Espíritos, que vai oferecer a nós as respostas dos Espíritos às questões que lhes foram formuladas. Aqui nós vamos encontrar uma segunda grande sacada genial de Allan Kardec. Ele cria um método para poder estudar o Espiritismo. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Como é que eu vou saber quem está dizendo a verdade e quem não está? Então ele cria um método. O método se chama Universalidade dos Ensinos dos Espíritos, onde ele perguntava a mesma coisa para vários grupos em diversos países. E ele diz, se eu perguntar para um médium só, o médium pode estar perturbado. Eu vou pegar uma informação errada. Se eu perguntar para um grupo só, o grupo todo pode estar perturbado. Então eu vou pegar uma informação errada. Mas se eu perguntar para vários grupos, eu terei uma informação muito mais qualificada. Então, a gente vai admitir como verdade espírita aquilo que se conseguir recolher de diversos grupos em diversos países, diversas cidades distintas, para que a gente consiga ter uma visão um pouco mais alinhada com o que seja a ideia geral. Ainda que as respostas não convirjam quanto às palavras, elas precisarão convergir quanto às ideias. E aí, o pensamento de Allan Kardec vai sendo estruturado, edificando para nós os saberes que produziriam a mensagem espírita. As religiões, de certa maneira, encontravam sustentação para os seus princípios. Se nós formos fazer um estudo das religiões antigas e modernas, nós vamos perceber que todas as religiões elas estão apoiadas em 4 pilares, todas elas. O primeiro pilar das religiões é a existência de uma divindade. Não existe religião se não tiver uma divindade que criou alguma coisa. Então, as religiões têm a divindade, que vai ser a edificadora do mundo material. Não importa se é politeísta, monoteísta, enoteísta, tanto faz. Então eu tenho ali uma visão na qual os indivíduos percebem a existência de uma divindade que pode ser de qualquer jeito, mas tem uma divindade que criou todas as coisas. Um segundo princípio que toda religião tem é que todos nós somos dotados de uma parte espiritual.
Todos nós temos uma parte material e uma parte espiritual. E toda religião diz que quando vem a morte, a parte material morre, mas a parte espiritual sobrevive a isso e vive após a morte. É muito interessante porque as diversas culturas antigas todas tinham a mesma verdade, o que prova que a mediunidade já estava presente na nossa sociedade há muito tempo, porque eles viam os espíritos e diziam: não, eu vi meu pai na caçada conosco, eu vi minha mãe, eu vi os espíritos, então não há como negar. Então os nossos ancestrais de diferentes lugares do planeta tinham religiões que poderiam ser distintas, mas todas elas tinham a ideia de um Criador e a ideia da existência da alma imortal que sobrevivia à morte. Um terceiro ponto muito curioso de todas as religiões é que todos os deuses das várias religiões, todos eles são deuses morais. Todos eles têm regras de conduta. No Egito Antigo, quando os faraós eram sepultados, eles se colocavam do lado umas peças de pedra chamadas estela. Nas estelas estava escrito assim: ó senhores deuses do Egito, cuidai do nosso faraó, que foi bom para com os pobres, cuidou das viúvas. Eles sabiam, tá? Desde a época do faraó, o que é que a gente deveria fazer para que os deuses cuidassem da gente. Saber que a gente devia seguir o código de conduta era comum a todas as doutrinas. Então havia uma regra. Os deuses sempre ditaram regras de condutas para os seus fiéis. Aqueles que o Deus criava, não, aqui tem determinadas regras. Entre os bárbaros, por exemplo, tinha uma regra que aqueles que morressem em combate iam para o céu. Então eles queriam morrer lutando, que era a chance que tinha de ir para um lugar melhor. E já o Império Romano lutava com um soldado, coitado, né, que ganhava salário. O outro queria o céu, é difícil ganhar essa guerra. Então, um primeiro princípio, a divindade. Um segundo, a alma imortal. O terceiro, as regras. E o quarto, toda religião tem e tinha: o julgamento. As almas após a morte, elas são todas julgadas. A cena de uma balança é muito comum nos julgamentos após a morte, em que os bons, ou seja, aqueles que obedeceram aquele código que o Senhor tinha, vão para um lugar bom e os desobedientes vão para um lugar ruim. Gente, pode ser a religião que for, ela tem essas 4 peças. E o julgamento está presente, até no Antigo Egito tem um julgamento muito conhecido da deusa Maat, que eles colocam uma balança com uma pena da deusa Maat de um lado e o coração do faraó no outro, e o coração tem que ser mais leve do que a pena, que se ele for mais pesado, tem um deus na forma de um crocodilo que come a alma do faraó. Então, vocês procurarem julgamento egípcio, vocês vão ver essa imagem da balança e o faraó sendo julgado. Isso está em todas as religiões, isso atravessou os séculos, atravessou os milênios. E quando chegou no século XIX, foi tudo desfeito, foi tudo desmontado. Então, foi exatamente a presença do fenômeno espírita que permitiu dar suporte à fé para que ela se afastasse da crença que não tem uma garantia da sua verdade, fazendo com que as doutrinas na Terra se apresentassem de maneira distinta. Se a gente for perceber, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte chama Deus e a Criação, onde ele fala da divindade. A segunda parte, chamada de mundo espiritual ou da vida espiritual, fala sobre a alma imortal e como é que ela vive do lado de lá. A terceira parte chama-se As Leis Morais, que fala exatamente das regras que a divindade tem para a conduta dos homens. E a quarta parte, das penas e consolações, fala das consequências da vida dos homens do lado de lá, do julgamento, da parte referente à justiça divina. Então, as 4 peças essenciais do pensamento das religiões
constituem as 4 peças essenciais do Livro dos Espíritos, que vai oferecer dentro do seu arcabouço um conjunto de verdades que vai trazer um forro inquestionável para a questão da fé. É essa obra que vai produzir em nós a possibilidade de que dentro do seio do século XIX, cheio de tanto materialismo, nós conseguíssemos encontrar a perspectiva do entendimento do que é esse saber extraordinário. Essa doutrina queria se apresentar como tendo um único aspecto. Sim, a doutrina espírita não tem 3 aspectos. Quem disse isso não falou a verdade. O Espiritismo só tem um aspecto. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está dito assim: o tríplice aspecto do Espiritismo. Não está dito os 3 aspectos. Está dito o tríplice. O é singular, então só tem um. A doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto, ela não tem 3 aspectos. Ela não tem um aspecto científico, um aspecto filosófico e um aspecto religioso. Ela tem um aspecto trino, como se fosse uma peça indivisível, em que um objeto tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, e isso compõe um único objeto. A doutrina espírita ela só tem um único aspecto. E esse aspecto é indivisível. Não existe espiritismo científico. Porque se ele é espiritismo, ele é espiritismo. Ele pode ser qualquer coisa. Se ele ficar só científico, ele é alguma coisa, mas o espiritismo ele não é. Se ele for só filosófico, ele também não é espiritismo. Para ser espiritismo, o aspecto tem que ser tríplice. Os nossos estudos, as nossas análises, elas precisam navegar entre esses 3 âmbitos do conhecimento, sem que a gente diga hoje a gente vai falar só de ciência, amanhã vamos falar só de filosofia e amanhã a gente vai falar só de religião. Não é esse o sentido que a gente encontra na obra que Allan Kardec nos apresenta. O que ele nos oferece é uma doutrina que tem o aspecto tríplice da sua constituição. Então ele a um só tempo as 3 coisas. Ele é ciência porque ele nasce da experimentação. Ele é ciência porque foi a partir da leitura desapaixonada dos fatos que se chegou aos resultados que se tem. É a partir da leitura que a doutrina espírita nos oferece que a gente consegue estabelecer limite para a nossa crença, para dizer, não, olha, até aqui dá, daqui para lá, isso aqui não cabe, não tem como a gente fazer. Além do que, os princípios da doutrina espírita, eles não podem entrar em rota de colisão com a ciência oficial. Se a ciência algum dia vier a provar que algum princípio doutrinário espírita está errado, ela se refará no ponto que ela foi contestada e que já foi comprovado. Até hoje isso ainda não aconteceu. Tem acontecido muito o contrário, né? A gente encontrar princípios espíritas que depois se consolidam na ciência oficial. O livro é de 1857. Na questão 540, no finalzinho dela, está dito assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Ponto. Maravilhosa lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Em 1857 ele falava de evolução do átomo primitivo até o arcanjo. Ele não está nem falando de evolução das espécies em si, ele está falando de evolução no sentido muito mais abrangente, porque a obra de Darwin, chamada A Origem das Espécies, não trata da evolução do homem. A Origem das Espécies trata da evolução dos animais. No penúltimo parágrafo da última página, ele lança suspeição sobre isso, mas ele não se atreve a dizer que o homem também passou pelo mesmo processo. Nesse penúltimo parágrafo, ele diz mais ou menos que estudos semelhantes poderiam ser feitos com o homem para verificar se ele também não passou por um processo evolutivo. Mas ele não fala. Pela sua formação religiosa, Darwin não se atreve a colocar o homem num processo evolutivo.
uma missão que caberia para outro homem chamado Alfred Russel Wallace, que vai escrever a evolução do homem a partir dos fósseis que ele encontra na Ásia. E ele publicaria no ano seguinte, 1860, Darwin publica em 59 e ele publica em 60 a obra A Origem do Homem. Aí ele vai abordar o homem, apoiado no pensamento de Darwin. E em 1857, os espíritos dizem que evolui desde o átomo primitivo, que está bem antes do animal, até o arcanjo, que vai muito além do homem. Então é uma coisa muito diferente daquilo que se poderia imaginar. É uma antecipação muito grande. Nós não temos, até hoje, nenhum tipo de comprovação científica que negou princípios que a obra básica possua. Naquela época, Kardec iria colocar na lei de igualdade algumas discussões sobre os direitos do homem e da mulher, num período que ninguém nem imaginava. Esse ano agora, vamos completar 90 anos do voto feminino no Brasil. Então as mulheres passaram a votar no Brasil em 1933. E antes? A mulher não votava. A mulher não tem direito a votar. Nossa, meio esquisito, né? Hoje a gente fica pensando, meu Deus, pois é, mas era assim. Existe um fascículo da Revista Espírita em que Kardec provoca os leitores com uma manchete enorme. A manchete é: a mulher tem alma? Ponto de interrogação. Aí o cara compra para saber, né? E o texto é todo dizendo que não faz o menor sentido se perguntar isso. Mas ele, para poder chamar a atenção do leitor, ele joga. Ele poderia ter dito, né, assim: a mulher tem alma, ponto de exclamação. Mas ele põe: a mulher tem alma. Aí, rapaz, será que não tem? E aí ele vai tentar investigar. Então você vê como é essa mudança de pensamento que a gente vai encontrar nos trabalhos oferecidos pela obra básica. É uma coisa espetacular essa doutrina. E assim, ele começa a investigar o comportamento humano para descobrir como devem viver os homens para que sejam felizes como espíritos. Ele vai dizer: olha, tem que ser humilde. E eu vi que o cara é humilde, ficou bem. Então humildade é bom. Isso aqui perdoou, também tá bom. Não, perdão também é bom. E ele vai começando a colecionar as virtudes que os espíritos dizem e ele vai marcando do lado de cá. Quando ele coleciona as condutas que fizeram espíritos felizes, ele descobre uma identidade entre as virtudes que os espíritos propõem e as virtudes que Jesus propunha. Gente, o elenco de virtudes que eu achei é o mesmo elenco que Jesus falava. Então, a moral do Cristo, ela é absolutamente consentânea com a moral dos espíritos. Os espíritos podem ter trazido muitos conhecimentos do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, imortalidade, perispírito, reencarnação, um monte de coisa. Mas em termos morais, não acrescentaram nada em relação àquilo que Jesus já tinha trazido, mostrando que ele realmente é o ponto mais alto de moral que o planeta possua. Aí, ele vai dizer: as pessoas estão loucas para saber o que o Espiritismo propõe de conduta. Será que ele propõe que a gente abandone a família e vá morar no meio do mato, cortando todos os vínculos com a civilização? O que ele propõe de como é que a gente deve viver? Como é que ele propõe que deve ser com as pessoas? Porque assim, os espíritos poderiam propor uma sociedade completamente bizarra, né? Um negócio completamente diferente. Aí ele quer apresentar a moral cristã. Ele vai apresentar essa moral exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que confirma que a moral do Cristo é perfeitamente harmoniosa com a moral que os Espíritos propõem. Então, ele vai apresentar aí uma visão muito transformadora daquilo que se via de religião no passado. Porque ao invés de ser uma forma de adoração ao mensageiro, ele vai resgatar os conteúdos que o mensageiro apresentava. Vamos estudar. Ele falava o quê?
Então, o Espiritismo, ele se ocupa de pegar as mensagens das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, vamos interpretá-los para poder vivê-los, não é? Nós temos que conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho. Eu preciso conhecer isso, preciso travar contato com todo esse conhecimento, preciso, na verdade, meditar sobre todos esses princípios, para sentir na minha intimidade todos esses conceitos e vivê-los de verdade. Então, a proposta da doutrina espírita não é que a gente seja apenas conhecedores da literatura espírita. Enganamos-nos a nós próprios quando achamos que o conhecimento da literatura espírita vai garantir a nós algum passe livre no mundo espiritual. Não vai. Não vai. Questão 982 de O Livro dos Espíritos. 982. Pergunta Kardec: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para termos até assegurado a nossa boa sorte na vida futura? Quer dizer, se eu for espírita, eu vou ficar bem? Resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Ponto. Então, o que é que leva a pessoa para a boa sorte? Só o bem assegura a boa sorte na vida futura. Então, vai nos ensinar que a gente não tem que ter exclusivismo de fé. Católicos, protestantes, budistas, judeus, muçulmanos podem ter um mundo espiritual maravilhoso, enquanto que nós podemos não ter esse mundo tão maravilhoso. Porque o que vai determinar a nossa condição de felicidade é o bem que vivemos, é o bem que sentimos. E isso que é magistral, é isso que é extraordinário, porque é uma doutrina que vem trazer para nós, de maneira inequívoca, esse processo de transformação das nossas vidas, essa mudança interior que a gente precisa fazer pela vivência efetiva daquilo que a literatura espírita nos propõe. Mas tem uma coisa bela, é que no discurso de Jesus, no Sermão do Cenáculo, na quinta noite, ele definiu essa doutrina como o Consolador prometido. Assim, a essência dessa mensagem não pode ser outra senão a consolação. E o que é que nós recolhemos nas páginas espíritas senão consolo? Como diz Emmanuel, mais forte do que a perda de um filho só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Saber da imortalidade da alma é uma das maiores consolações. Saber que a gente vai ter a chance de reencontrar com os nossos entes queridos é extraordinário. Mas quando você tem um ente querido que teve uma vida pouco recomendável, você diz: meu Deus, ele vai viver eternamente. Ele vai sofrer eternamente. Então eu nem quero que ele seja imortal, porque ele vai sofrer muito. Mas aí a doutrina espírita diz: não só ele vai viver imortalmente, como ele vai ter a possibilidade também de se transformar. Ele não vai ficar nessa mesma condição o tempo todo, ele vai progredir. Então isso é outro elemento de consolação. Não só vai viver, mas também vai progredir. Nossa, vai ser bacana, ele vai progredir, vai ser lindo, ele vai progredir. Mas ele vai progredir e eu não vou nem saber dele. Vai ser ruim, porque ele vai pegar o caminho dele para lá, eu vou pegar meu caminho para cá. Não, tenho mais uma para contar. As almas que se amam se reencontram. Os meus amores me aguardam. Eu vou rever as pessoas que eu tanto amo. Eu vou ter a oportunidade de me reencontrar com as pessoas que eu sinto tanta saudade. Isso é extremamente consolador. Isso é extraordinário. E às vezes nós dizemos assim: poxa, mas isso tudo é bom, mas fulano é tão difícil. Eu acho que no caso dele não vai ter jeito. Acho que esse não vai.
E a doutrina espírita traz uma nova consolação para nós, dizendo que o destino de todos nós é a felicidade. Gente, isso é maravilhoso demais. Saber que todos nós temos um encontro marcado com a felicidade, isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Você ser informado de que seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, sua filha, sei lá quem quer que seja, que pode ter tido equívocos durante a existência, não está condenado ao sofrimento. Que todos nós temos um encontro, desde agora, saber que a gente tem esse encontro. Isso é maravilhoso. E nos conta a doutrina espírita que para que a gente consiga se desembaraçar dessas imperfeições, nós temos a oportunidade do renascimento através da reencarnação. A reencarnação é uma das coisas mais bonitas que a gente tem dentro da doutrina espírita. E dentro do capítulo da reencarnação, um dos conceitos mais belos que existem é o conceito do esquecimento do passado. Que algumas pessoas dizem, mas a gente bem podia renascer sabendo, né? Porque se esquecer, não está com nada, a gente tem que renascer lembrando tudo. Gente, se for para renascer lembrando tudo, é melhor ter uma encarnação logo de 50 mil anos. Pronto. Isso é para lembrar, fica 50 mil anos com a mesma sogra, né? Fica. Mas o que faz a lei de causa e efeito? Coloca encarnações curtas, e o indivíduo pode renascer diversas vezes com o esquecimento do passado. E a gente esquece o passado por 3 razões. A primeira é para esquecer o mal que fizemos, e eu consiga fazer uma nova história. A segunda é para esquecer o mal que os outros me fizeram, porque ninguém conseguiria suportar ter como pai, mãe, irmão, filho, esposa, pessoas que a gente lembrasse tudo aquilo que aconteceu no passado. Então a primeira é para que eu esqueça do que eu fiz. A segunda é para que eu esqueça aquilo que os outros me fizeram. E a terceira é para que os meus inimigos me esqueçam. Porque quando a gente renasce, ocorre um processo de desconexão com as entidades que nos perturbam. Então alguns de nós estamos escondidos na carne. E foi a estratégia do mundo espiritual para diminuir o processo de perseguição que nós estávamos atravessando. Essas informações todas constroem para nós um tesouro inestimável nas nossas vidas. Nós estamos de posse de um tesouro que fica bem ao alcance da minha mão, ao alcance da mão, fica ao alcance da mão e que vale mais que 1 milhão. O tesouro que nós temos é muito mais valioso do que todo o bem da terra, todos os bens que a terra possa nos dar. Não oferece para nós tanta chave de alcance da felicidade como esse conhecimento que a gente tem. Nós estamos sendo muito abençoados nessa encarnação com esse conhecimento. E às vezes a gente não está sabendo dar o uso devido para esse saber. Às vezes a gente tem esse conhecimento, mas a gente não está conseguindo interpretar isso nas nossas relações familiares. Às vezes nós estamos cheios de saber e muito fracos de amor. Ninguém vai nos perguntar a questão do Livro dos Espíritos quando a gente desencarnar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar pai e mãe, há uma mensagem que diz assim: lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Essa é a pergunta. Para essa pergunta, a resposta não é que a gente deu a eles um curso superior, que a gente deu a eles mestrado e doutorado, nem mesmo que nós conseguimos que eles entrassem pelo caminho do bem. A nossa resposta é o que eu fiz. É o que fizeste pelos filhos confiados à vossa guarda. Não é o que fizeram os filhos confiados à vossa guarda. Se perguntará o que fizemos. Então, se de repente a gente desistiu, é o que está se perguntando, é o que fez.
não o que eles fizeram. Se os nossos filhos de repente enveredam pelas sombras da vida, mas eu fiz tudo o que eu podia sem desistir de ninguém, eu tenho uma boa resposta para dar. Mas se eu de repente desistir, porque eu não fui capaz de superar os meus momentos de crise e abandonei meus filhos em função da conduta equivocada que eles tinham, eu não terei boas respostas para oferecer. Esse conhecimento espírita, portanto, que a gente tem, é um conhecimento que ele não é simplesmente para o deleite dos nossos cérebros, porque ninguém vai perguntar nada disso para nós. Vai perguntar o que a gente fez com o que sabia. Se a gente estuda, se aprofunda em reencarnação, em mediunidade, lei de causa e efeito, é para ganhar mais força para mudar, não é para saber. É para que isso nos ajude a vivermos melhor em família. Para que quando eu viva um drama, eu diga, eu sei de onde eu vou tirar forças para superar esse momento. Porque se eu tivesse um conhecimento menor, talvez eu não suportasse a pressão espiritual em cima de mim. Mas quando eu tenho toda a leitura que eu tive a chance de conhecer, eu estou tendo a chance de mudar a minha vida. E talvez esta seja a mais importante encarnação que já tivemos até hoje. Porque muito provavelmente essa é a primeira vez que nós estamos conscientes de que somos espíritos ainda na carne. Nas outras vezes que vestimos vestes de tantos sacerdócios diferentes, que nos debruçamos sobre tantos livros santos, nós talvez não tenhamos tido a chance de entender a vida como entendemos agora. Nossa relação familiar, ela precisa ser transformada visceralmente quando se tem o contato com a doutrina espírita. Eu não estou dizendo que a gente vai transformar as nossas famílias com o conhecimento, mas nós vamos transformar a nós mesmos. Não é para a gente criar a falsa ideia de que o conhecimento espírita vai fazer as nossas famílias serem absolutamente harmônicas como família de margarina e propaganda de margarina. Não é. As nossas famílias continuarão tendo problemas, conflitos, dramas, mas eu me forro de maneira muito mais efetiva para o enfrentamento natural das dificuldades da existência. Nenhum de nós reencarnou aqui trazendo passaporte espiritual. Ninguém veio com passaporte. Todo mundo veio com carteira de trabalho. Então a gente não veio para cá para passear, brincar, se divertir. Aqui não é uma Disneylândia. Aqui é um lugar para enfrentar os nossos conflitos. Então, a convocação que a doutrina espírita nos faz não é para simplesmente saber espiritismo. É para que esse saber impregne nas nossas almas verdades de maneira tão profunda que eu consiga ter as forças para resistir aos dramas que todos nós teremos. Ilusão nós acharmos que se nós orarmos com força e fé, a tempestade vai passar. Tem vezes que não vai. Tem vezes que a gente vai orar para que os nossos lares se acomodem e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus se utiliza de duas técnicas nas nossas vidas. Tem vezes que Ele acalma a tempestade e tem vezes que Ele acalma o marinheiro. Porque o marinheiro tranquilo atravessa mares encapelados. E pode ser que as nossas famílias nunca deixem de ter os conflitos, os dramas. E a gente pode passar uma existência inteira vivendo esse tipo de dificuldade. Mas isso não pode ser tomado por nós como se de repente a gente não tivesse cumprido com a nossa tarefa. A nossa tarefa é semear. Eis que o semeador saiu a semear. Nós não temos que colher. O nosso trabalho é fazer. É exercer entre os homens a capacidade de vivermos aquilo que a gente sabe. Se a gente não conseguir terminar a nossa história nessa existência com uma família toda harmonizada, que levemos para o mundo espiritual a certeza de que usamos todos os nossos recursos para que ela se harmonizasse.
É isso que nos mede, e não a capacidade de termos todo mundo dentro do quadradinho como a gente sempre sonhou. São as vitórias que a gente vai ter entre nós que vão permitir com que a gente diga: eu venci a mim mesmo, porque a gente não salva o outro, nós salvamos a nós próprios. Nós podemos até ajudar o outro, mas o outro precisa fazer a sua própria história de salvação. E só para concluir essa minha fala, eu queria só resgatar um ponto que eu toquei e eu vou voltar agora. Quando se fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, existem muitos que se riem dessa frase e que debocham disso, dizendo que isso foi um desvario mediúnico e que um país com tanta desigualdade nunca poderá ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Para esses, eu tenho uma notícia para dar. O nosso governador planetário, ele tem seus métodos, e quem está dentro da história nem sempre enxerga o que está acontecendo. Se o Brasil é o coração do mundo, então o mundo é o corpo e o coração é o Brasil. Qual é a função do coração no corpo? Para que serve o coração no corpo? O que ele faz? Bombeia o sangue. É para isso que o coração serve. Ninguém percebeu que isso aqui virou um centro de formação de mão de obra para a divulgação do bem? Ninguém percebeu a quantidade de literatura que tem no Brasil e a escassez que existe em outros países? E que essa concentração aqui não faz de Jesus brasileiro, que o governador ele é planetário. Então ele criou no Brasil um centro de formação de mão de obra. Nós estamos sendo preparados. Essa encarnação ainda não é a efetiva encarnação. Isso aqui é só treinamento. A verdadeira tarefa vai ser quando o coração bombear a gente. Nós seremos bombeados do coração do mundo para o mundo inteiro, para outras religiões. Nós vamos nascer no Oriente, no Ocidente, muçulmanos, católicos, alguns espíritas, alguns com a missão até de divulgar o espiritismo em outros lugares, mas o bem não é só o espiritismo. Alguns de nós ficaremos no Brasil, mas não seremos espíritas. A chance de sermos espíritas no Brasil de novo é muito remota. A gente precisa se impregnar disso. Alguns de nós poderemos ficar até por aqui, mas podemos renascer na área da educação, precisa tanto de gente boa, na política, renascendo lá no Congresso Nacional, para dar um contributo na política brasileira. Então, nós temos um universo de coisas para contribuir. Nós somos, na verdade, as hemácias do coração do mundo. E o coração vai bombear a gente para diversos lugares. Hoje nós estamos reunidos aqui, mas amanhã, quando o coração pulsar, nós seremos espalhados sobre a terra. Por isso que a gente precisa se impregnar dessa mensagem, que está fazendo hoje 166 anos nesse nosso mês de abril. No dia 18 de abril, nós vamos completar 166 anos de publicação de O Livro dos Espíritos. Vamos completar, hoje estamos completando 165 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a sociedade criada para estudar o fenômeno de onde saíram as comunicações, muitas delas que edificam o Livro dos Espíritos. Outras vieram de outros países, mas na sociedade muitas coisas foram obtidas lá também. Hoje nós estamos celebrando muita coisa. E esse ano a gente celebra 50 anos da nossa feira espírita daqui da nossa cidade. Isso é maravilhoso, a gente tem muita coisa para celebrar. Mas a gente precisa se preparar para gravar na intimidade mais profunda do nosso ser todo esse conhecimento, para que a gente, nessa encarnação, dê bom provimento para as provas que a gente tem e leve isso bem alicerçado em nós, porque o compromisso no amanhã será grande e nós estamos todos convocados
para semear o Evangelho em outros países, em outros lugares. Que Deus, portanto, nos abençoe nessa tarefa e proteja a todos nós. Muito obrigado. Confesso para vocês que me emocionei com o convite. E esse convite de que estamos aqui para que amanhã a gente, na condição de semente, possamos levar o Evangelho. Talvez a grande tarefa e a resposta impossível de darmos hoje foi dada no passado. Quem sabe amanhã a gente consiga dizer: já não sou eu quem vivo. A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, a nossa USE, agradece a todos, entende que tudo que irá fazer ao longo deste ano é para dar vida ao conteúdo espírita, ao conteúdo do Evangelho, a fim de que nos ajude na transformação e na reforma íntima tão imprescindível para que a gente possa, na condição de semeador, sair a semear. Nós queremos agradecer ao Jorge pela forma com que conduziu e pelo despertar que nos trouxe nesta tarde. Agradecer ao Jorge também pela sua tarefa e pelo trabalho que realiza com imensa propriedade, alegria, paz e bondade.